Olá, boa noite, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês, para juntos nós estudarmos, meditarmos na Palavra de Deus, recebermos mais da revelação do Espírito Santo no nosso espírito da Palavra de Deus, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, você aí do outro lado que está me ouvindo, que está me assistindo, nesse estudo que nós temos feito sempre às quintas-feiras das Epístolas de Pedro. Hoje, 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos estudar, nós vamos orar juntos, vamos estar meditando um pouco nessa palavra e eu creio que Deus tem coisas grandes e profundas para depositar na sua vida, no seu coração. Vamos fazer uma oração, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Te agradeço por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que vai ouvir, Senhor, vai ver esse vídeo, vai ouvir desse estudo, vai ouvir sobre a Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa trabalhar nas vidas, nos corações, que o Senhor possa nos trazer um crescimento na graça e no conhecimento do Senhor, que essa palavra seja viva, seja eficaz na nossa vida, que ela venha nos despertar naquilo que precisamos, Senhor, ser despertados, porque precisamos de mudança, que precisamos de transformação. A Tua palavra é viva, nós cremos nisso, que ela traz vida, ela traz transformação, ela é alimento para nós, ela é água que mata a nossa sede e nós queremos nos aprofundar, Senhor, nessa palavra, nós queremos estar totalmente submersos nesta palavra. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração às Tuas mãos e estamos disponíveis para que o Senhor possa nos ensinar nessa noite, ó Pai. Nós repreendemos toda ação do inimigo de nossas almas, que queira nos distrair, queira trazer cansaço, que queira, Senhor, trazer com que a nossa mente vague, que a nossa mente saia desse ambiente da Tua atuação, mas nós declaramos, nós profetizamos, trazemos todas as mentes cativas a Ti, de que nós cresceremos, nós aprenderemos, nós teremos conhecimento daquilo que o Senhor deseja nos revelar nessa noite. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, semana passada nós estudamos no capítulo 2, nós vimos que o apóstolo, ele vinha nos despertar e ele falava sobre o caráter dos zombadores, daqueles que são escarnecedores da palavra de Deus, que não levam a sério, não tem seriedade naquilo que falam, não tem seriedade no seu caráter, no seu comportamento e tentam desviar, tirar alguns desse caminho que estão caminhando, que estão percorrendo, que é um caminho que nos leva a Deus, que é um caminho que nos leva à salvação, que nos leva a uma eternidade ao lado de Deus. Hoje, no capítulo 3, Pedro vem nos falando sobre esses ensinamentos, vem nos falando um pouco sobre esses assuntos que esses escarnecedores trazem um falso ensinamento. E aí ele vem nos exortar para isso, chamar a nossa atenção para isso, e eu gostaria muito de compartilhar isso com você. Eles questionavam e negavam sobre a volta de Jesus. E o que era a zombaria? O que eles se apegavam no quê? Eles diziam o seguinte, olha só, desde que Jesus foi para o céu, que se diz que ele vai voltar, que já se fala da volta de Jesus. E até hoje, nada mudou. Então, vamos viver a vida aí, vamos, como se não tivesse amanhã. E hoje não é muito diferente. Se você for parar para pensar, se a gente fizer uma análise aqui, a gente encontra dentro da igreja pessoas que dizem isso, que dizem assim, olha, desde a época da minha avó já falava isso, que Jesus ia voltar. A minha mãe sempre falou e já passaram para a eternidade, já passaram para o Senhor e até hoje nada aconteceu. Sabe por que o argumento é o mesmo, na intenção de roubar a nossa fé, de roubar essa palavra que nós temos, essa promessa de Jesus sobre a nossa vida? Porque o diabo continua sendo o diabo. O mesmo diabo que era naquela época, ele era na época da avó, ele era na época da mãe, ele é nos dias de hoje. E enquanto Jesus não voltar, ele vai ficar tentando atormentar a igreja, tentando saquear a igreja, sequestrar alguns
E isso, infelizmente, a gente encontra ainda quem dê lugar, quem dê vez, quem dê ouvido a falsos ensinamentos, a falsas doutrinas, não é? E por isso nós estamos estudando essa noite. Por isso Pedro escreveu isso, escreveu com tanta propriedade nos ensinando, porque ele era testemunha desses falsos ensinamentos de pessoas na igreja ensinando isso, dizendo isso. Por isso Pedro escreve aos leitores, aos cristãos, exatamente uma exortação sobre esse assunto. E nós precisamos estar atentos, porque hoje a gente vive cercado, gente, de zombadores, de escarnecedores, de pessoas que não levam a palavra a sério, não levam as promessas a sério. Isso, infelizmente, a gente encontra. E eles se recusam a levar essa mensagem. Que mensagem? A mensagem da volta de Jesus a sério. E é sobre isso que Pedro está dando muita ênfase no capítulo 3, sobre a volta de Jesus, a verdade, a realidade da volta de Jesus. E como o inimigo usa pessoas para tentar persuadir alguns de que isso aí não aconteceu e nem nunca vai acontecer, desde a época de Jesus. E se esquecem de detalhes de que Deus ele não está preso ao nosso tempo, a forma como nós contamos o tempo. Então, olha, Jesus veio há mais de 2000 anos e até hoje se fala nisso. E vamos ficar falando. Até o dia que Jesus voltar, nós vamos estar falando, não importa. Se a minha geração passar, as próximas gerações virão e elas falarão a mesma coisa até o dia da volta de Jesus. E aí Pedro vem nos exortar para a gente ter consciência de 3 fatos muito importantes sobre essa palavra. Primeiro, a palavra de Deus é verdadeira. Pedro escreveu essa segunda epístola com essa intenção de despertar os leitores, aqueles que lessem essa palavra, a estarem atentos, porque é muito fácil para o cristão ele se acostumar com as verdades de Deus, ele se acostumar com aquilo que ele lê, com aquele que estuda na palavra, e aquilo vai virando assim um costume, ele vai se banalizando, vamos dizer assim, vai se tornando uma coisa corriqueira. E a gente precisa estar atento para isso. E eu quero citar um exemplo para você. Em Atos capítulo 20, versículo 7, fala sobre uma história que você já deve conhecer, de um jovem chamado Eutico. Você se lembra? O que aconteceu com Eutico? Enquanto Paulo pregava, ele estava da janela, ouvindo, sentado na janela, e bate um cansaço, uma lombeira em Eutico. Eutico pega no sono, cai da janela e morre. E aí Paulo tem que ir lá, tem que fazer com que ele ressuscitasse. Tudo termina bem. Mas veja bem, o que a gente pode tirar de ensinamento disso? A palavra já não pulsava no coração. Já não havia aquela fome, aquela sede. Sabe quando você está ali, a pessoa está ensinando, ela está falando, seja na pregação, seja no estudo, seja numa EBD, e aí você está ali querendo comer aquela palavra, querendo beber, você está faminto da palavra de Deus, aquilo traz uma alegria, um ardor no seu coração, você quer saber mais, você quer entender mais, você quer buscar mais, você vai para casa, você leva a sua anotação, você chega em casa, você quer ler, você quer buscar. Isso já está faltando em muitas pessoas, em muitos corações. E a gente precisa tomar cuidado com isso, para que a gente não se acostume a ouvir as verdades da palavra de Deus de uma maneira corriqueira, de uma maneira banal, como aconteceu com Eutico, e um resultado ruim que houve. Graças a Deus, Paulo vai até ele, né, e tem um processo, tem um gesto ali, abraça Eutico e fala umas palavras de fé, de vida, e Eutico volta à vida. Mas poderia ter tido um desfecho ruim. Por quê? Porque nós precisamos levar muito a sério a palavra de Deus. Precisamos estar atento. Na hora da palavra de Deus não é hora da gente sair para beber água, sair para ir ao banheiro, fazer não sei o quê. Vou dar uma olhada aqui no meu celular, vou ver uma mensagem que entrou, vou ali fora dar um telefonema para casa porque acho que deixou uma panela no fogo, vou lá ver se o carro ficou com o farol aceso. Não é o momento da gente se distrair, porque senão essa mensagem ela é roubada do nosso coração. E aí tudo aquilo que foi dito
foi dito e são palavras no ar, porque nós não absorvemos, nós não trouxemos para o nosso coração, não regamos com a fé, e aí a palavra se perde. E Pedro vem nos chamando a atenção para isso. Segundo fato, a obra de Deus, ela é coerente. E quando a gente está falando obra de Deus, está falando de serviço na casa de Deus. Nós estamos falando obra de Deus, as obras das mãos de Deus mesmo. Aquilo que Deus realiza, aquilo que Deus realizou também no passado. Pedro cita 2 acontecimentos bíblicos e históricos para afirmar isso que ele está falando, confirmar essa afirmação dele, né? De que tudo que Deus faz tem uma coerência, de que tudo que Deus faz é coerente. Ele vem citando a criação e vem citando o dilúvio. Quando ele fala da criação, ele fala como as coisas foram feitas a partir da água e através da palavra de Deus, uma palavra liberada, tudo começa a existir, tudo começa a tomar forma, tudo começa a acontecer a partir da palavra de Deus. E em segundo lugar, e isso é um argumento muito óbvio, né? Chega a ser óbvio para nós cristãos que lemos, que estudamos a palavra de Deus, que a nossa fé está em Deus, de que a palavra de Deus tem poder, e isso a gente não tem a menor dúvida. E Pedro vem afirmando isso, né? Vem ratificando isso na nossa vida, para o nosso coração, de que foi a palavra de Deus quem criou o mundo e que mantém uma coesão perfeita. E nós sabemos disso, de que a palavra de Deus, ela é onipotente, ela tem todo o poder. Aqui a palavra que Deus libera, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra proferida por Deus, ela vai se concretizar. Ela tem um destino certo. Quando ele disse haja luz, não teve argumentação, não houve um talvez, não houve olha, vejo algo se iluminando, vejo alguma coisa brilhando lá longe. Não, é assim. Uma vez que Deus libera a palavra, a coisa se acontece, a coisa se realiza. O segundo argumento de Pedro é sobre o dilúvio. E, gente, a gente sabe, né, porque a gente sempre estudou sobre dilúvio, sobre Noé, sobre a arca, os bichinhos, a gente ensina isso no ministério infantil o tempo todo. E aí a gente sabe que naquela época não caía chuva torrencial, como a gente chama, né? Olha, o céu está desabando, né? Aquele chuvará, vai vir um temporal. Não era assim. Era um vapor que subia da terra, né? Que trazia uma umidade para as plantas, para que elas crescessem. E agora o Noé vem com uma mensagem de que assim, olha, vai ter um dilúvio, vai cair água como nunca se viu. Então o povo, como assim? Isso nunca aconteceu. Eu nunca vi isso acontecer. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. O fato de que eu não vi acontecer não quer dizer que Deus não tenha poder para realizar, que Deus não tenha poder para fazer. A palavra de Deus, como eu acabei de dizer, é onipotente, ela tem poder. Eu tenha visto já algo acontecer ou não, eu acredite ou não, se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. E o povo, porque nunca tinha visto, não acreditou. Não, isso nunca aconteceu, isso nunca houve. Como assim vai cair chuva? Como assim chuvarada? Né? Então, se banalizou, não acreditou, zombaram de Noé e de sua família. E, no entanto, a terra nunca houve uma fonte profunda jorrando água, né? Mas ainda assim, aconteceu. E aí Noé e a família foi salva e todo o povo daquela época pereceu. Morreu afogado com um dilúvio porque não deram ouvido à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem uma coerência, não é? A palavra de Deus, ela é verdadeira. E em terceiro, a vontade de Deus é misericordiosa. Nós precisamos entender, Pedro deixa claro a ignorância dos escarnecedores, porque eles pensavam que, como Deus
né? Não aconteceu ainda, Jesus não voltou até hoje, então a gente pode simplesmente ignorar esse fato. Assim como no tempo de Noé, bom, como nunca choveu antes, nunca caiu chuva do céu, então a gente pode ignorar esse fato. E aí eu trago isso pra gente e quero fazer essa pergunta para você: o que será que hoje as pessoas não têm ignorado, vindo da parte de Deus, porque elas não têm esse entendimento, elas não recebem no íntimo delas, elas não aceitam, elas não acreditam, elas zombam, elas escarnecem de algo que Deus falou, de algo que está na palavra, e vão vivendo a vida como se não fosse acontecer. Você sabe por que isso acontece? Porque o homem, ele entende Deus pela ótica dele. Ele pensa Deus como quem pensa alguém como ele. Mas Deus é Deus. A palavra de Deus tem poder. E uma vez que Deus diz assim, olha, vai acontecer, vai acontecer. Não é porque eu acho, eu entendo que está demorando e aí isso não vai acontecer. Então eu quero dizer uma coisa para você: se você tem uma promessa da parte de Deus para a tua vida, para a tua família, para alguma área da sua vida, se agarre nessa promessa, creia, ore, regue com oração e tenha fé para trazer à existência aquilo que Deus prometeu para você. Porque você não está vendo hoje. Mas a hora que Deus liberar a palavra e disser haja, vai haver, vai acontecer. Independente de se faz muito tempo na minha concepção. Porque Deus não vê, não marca o tempo como eu marco, Deus não vê o tempo como eu vejo. Veja bem, queridos, o homem, ele é imortal. Ele tem um nascimento, ele tem uma data de início, porém, nosso espírito, nós não tem fim, não é? Mas Deus, ele é eterno. Deus não tem início e Deus não tem fim. Ele simplesmente é. Ele era, é e sempre há de ser eterno. E o tempo para Deus não é o nosso tempo. E aí Pedro vem chamando a nossa atenção para isso. Nós entendemos assim, olha, como isso está demorando, como essa promessa, Jesus disse isso, já tem mais de 2000 anos. Só que a gente lê lá no Salmo 90, eu quero ler aqui uma referência para você, Salmo 90, versículo 4, diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem e como a vigília da noite. Nós precisamos entender que para Deus é atemporal, não existe esse tempo que nós entendemos. Ah, Deus fez eu tenho uma promessa liberada sobre a minha vida, mas olha, essa promessa já tem 5 anos que eu aguardo essa promessa se concretizar na minha vida. Já tem tanto tempo, mas é tanto tempo para quem? Para mim. É tanto tempo para quem? Para você. E para Deus? Não, ele acabou de falar. Na verdade, esses 5 anos que passou para você, para Deus foi tipo assim, ele acabou de falar. Porque Deus não conta o tempo como nós contamos. Deus não é homem, não é ser humano. Ele é Deus, ele é eterno. E ele está totalmente fora da nossa linha do tempo. E muita gente tem dificuldade para entender isso. E é difícil mesmo a gente entender isso. Por isso a gente precisa estudar. Por isso a gente precisa ler. Por isso a gente precisa entender. A gente precisa buscar essa revelação da parte de Deus. Porque é realmente difícil para nós entendermos isso. Que Deus está fora da nossa linha do tempo. E a gente precisa receber isso como revelação no nosso espírito, né? E aí a gente começa a acusar Deus de demora, de estar tardio aquilo que ele prometeu, que nós estamos aguardando. Ah, mas Deus está demorando, mas está tardio para cumprir as promessas. Só que, aos olhos de Deus, o universo foi construído há alguns dias atrás. Há quantos dias nós entendemos que o universo foi criado? Mas para Deus foi ainda pouco.
E se a gente conseguir entender isso, gente, a gente vai parar de achar que Deus está demorando para realizar alguma coisa, que Deus está retardando uma promessa, que algo nunca que acontece, eu já estou esperando e não vejo isso acontecer. A gente vai parar de fazer isso. Porque quando a gente vai estudar as obras de Deus lá no Antigo Testamento, a gente vai ver o quê? Que ele nunca se apressa, mas ele também nunca chega atrasado. Nunca chegou atrasado. E eu posso dar esse exemplo para você, inclusive no Novo Testamento, da morte de Lázaro. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, o Senhor chegou atrasado, já foi. Já foi sepultado. Mas olha como é que Jesus faz. Chega lá e fala, olha só, tira a pedra aí. Lázaro, vem para fora como se Lázaro tivesse acabado de entrar ali e com vida. Jesus libera uma palavra e o milagre acontece. Gente, eu recebo isso para a minha vida e eu quero que você receba isso para a sua vida. Jesus libera uma palavra e aquilo que você não vê possibilidade de acontecer, acontece, se realiza, porque a palavra é onipotente, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus, entenda isso. Ele não chega nem adiantado e ele não chega atrasado, ele chega no momento certo em que a gente precisa que aconteça, que a gente precisa viver aquele milagre. Deus envia a provisão, Deus envia o milagre, Deus libera a palavra de vitória e a coisa acontece. Nós precisamos crer nisso, nós como igreja precisamos crer nisso. Olha, Deus poderia ter criado o universo em 1 segundo. Mas ele usou um período de 6 dias e foi organizando as coisas a seu tempo, sem a menor pressa. E tudo terminou perfeito e viu Deus que era bom e viu Deus que era muito bom. Deus poderia ter livrado Israel, tirado Israel do Egito num piscar de olhos. Mas ele preferiu investir 80 anos treinando Moisés para ser o líder e tirar o povo dele do Egito. Você vê como Deus tem o tempo dele para que as coisas aconteçam. Deus poderia ter enviado o Salvador, Jesus, muito antes, mas ele preferiu esperar até a plenitude do tempo. E isso está lá em Gálatas 4, versículo 4, diz assim: e vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha, esperou a plenitude do tempo. Ele esperou com que tudo estivesse ajustado para poder Jesus vir. Não adiantou e também não atrasou. Chegou na hora certa. E assim é na nossa vida. Tudo chega na hora certa, tudo acontece na hora certa. Nós precisamos crer nisso. Pedro ainda conclui agora essa epístola, esse capítulo, dizendo para a gente o seguinte: olha, vocês precisam ser aplicados e zelosos em 3 coisas. Em levar uma vida santa e piedosa. Santo, você sabe que quer dizer separado. Piedoso, no sentido grego de dedicado em agradar a Deus. Não é piedoso no sentido de ser sensível à necessidade do próximo, não, tá? É piedoso, tem um sentido grego, dedicado em agradar a Deus. Então, Deus quer que nós sejamos zelosos em sermos santos, em sermos separados para Ele, em sermos dedicados em agradar a Ele, em sermos piedosos. Deus deseja que nós sejamos aplicados em ganhar os perdidos. Se Jesus ainda não voltou, é porque tem muita gente que ainda precisa ouvir o Evangelho, precisa se arrepender e precisa encontrar salvação em Cristo Jesus. E se a igreja evangeliza, e se a igreja faz isso, essa ordem de Jesus de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, a gente abrevia a volta de Jesus, porque mais pessoas ouvem o Evangelho, se arrependem, se convertem. Sejam zelosos, em terceiro,
sejam aplicados em crescer espiritualmente. E aí o apóstolo vem mais uma vez nos despertando, nos ensinando a crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. O desafio proposto aqui não é ler simplesmente a Bíblia, embora isso seja uma coisa muito boa, mas é a conhecer Jesus. É a crescer na graça e no conhecimento dele. Isso quer dizer ter intimidade com ele, ter relacionamento com ele, não é só ler acerca dele, mas é conhecê-lo mesmo, é ter relacionamento com ele, é ter intimidade com ele. Olha, quer ver um sinal de que a gente tem intimidade com a pessoa é quando a gente sai para comer junto, né? Você não chama uma pessoa que você começou a conhecer, que você conheceu ontem, oi, vamos jantar, vamos aí, vamos almoçar, vamos comer lá num peixe legal que eu descobri, eu falando, vamos comer num peixe? Não, eu acabei de conhecer a pessoa, não é? Eu não tenho intimidade para isso, mas eu chamo um amigo, eu chamo uma pessoa que eu gosto, que a companhia é agradável para mim, que eu sinto prazer em estar na companhia daquela pessoa, em conversar com ela, em rir com ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa agradável para mim. Aí eu chamo essa pessoa para comer comigo. Então vamos chamar Jesus para comer com a gente. Eu estou falando aqui de uma maneira figurada, né? Figurativa, que vamos chamar Jesus para estar com a gente, para comer com a gente. Vamos chamar Jesus para dar um passeio, para andar, sei lá, com o pé na areia da praia. Vamos, sabe? Enfim, vamos ter relacionamento com Jesus. Não é só ler a Bíblia e saber coisas acerca a respeito de, mas é a conhecê-lo. E aí, Oséias 6,3, eu quero encerrar deixando essa referência para você. Oséias 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então você vê que só conhecer já não é mais suficiente. A gente precisa prosseguir em conhecer o Senhor, a gente precisa insistir nisso, nesse relacionamento, nessa relação com Deus, com Jesus. Eu não quero só saber coisas a respeito do Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter contato, eu quero ter relacionamento, eu quero poder pegar no Senhor, eu quero ser tocada por Ele também, eu quero sentir Ele comigo, eu quero sentir Ele do meu lado, saber que Ele me ouve, e eu ser sensível à sua voz também. Isso é relacionamento. Precisamos buscar isso todos os dias, igreja, porque há uma necessidade, principalmente nesses últimos dias, nós de vivermos essa comunhão com o Senhor. E o Espírito Santo, ele viabiliza isso, ele torna isso possível para nós. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e vamos prosseguir em conhecê-lo. Quanto mais a gente conhece o Senhor, a gente cresce na graça, no conhecimento, mais eu tenho entendimento de quem Deus é, do que Ele realiza, do seu propósito na minha vida. Tudo começa a fazer sentido. Eu paro de pensar como isso está demorando, como Deus não está me ouvindo, como está tardando essa promessa. Eu começo a ter um entendimento, uma maturidade espiritual. E aí eu vou cada vez buscando mais, eu vou crescendo mais, eu vou entendendo mais. E aí isso fica uma coisa muito gostosa, muito boa. Porque quanto mais eu busco, mais eu tenho entendimento e mais eu quero. E aí ele é uma fonte inesgotável. Ele tem sempre mais para derramar sobre a nossa vida, ele tem sempre mais para depositar no nosso coração. E é isso que eu quero todos os dias para a minha vida, eu quero motivar que você queira isso para a sua vida também. Esse é o meu desejo nessa noite, compartilhar essa palavra com você e despertar em você o que eu tenho sentido no meu espírito, essa necessidade de ter mais do Senhor, de crescer na graça e no conhecimento desse Deus maravilhoso, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que a sua graça, a sua paz, a sua alegria esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, Pai.
Eu agradeço ao Senhor por essa palavra. Eu agradeço ao Senhor porque ela é vida para nós e ela tem transformado a nossa vida, o nosso entendimento e tem trazido a nós, Senhor, um desejo, uma fome, uma sede do Senhor, de te buscar, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não simplesmente saber coisas a teu respeito, Senhor. Eu não quero uma vida religiosa. Eu quero uma vida de intimidade com o Senhor. Eu quero uma vida, Senhor, de relacionamento contigo, Deus. Eu quero falar e saber que o Senhor está me ouvindo. Eu quero, Senhor, ouvir. Tem sensibilidade também para ouvir tua voz. Eu quero poder te tocar, Jesus, todos os dias. Acariciar teu rosto e ser tocada pelo Senhor também. Saber que o Senhor está comigo em todos os momentos. Que o Senhor está sempre ali, na hora certa, no momento certo. O Senhor não adianta nada. E o Senhor também não chega atrasado na minha vida em nenhum momento, Pai. Eu quero trazer, Senhor, esse entendimento para o meu espírito. E eu creio que essa noite o Senhor me revelou e confirmou isso no meu coração. E também no coração dos meus irmãos, Pai. Muito obrigada pela obra que o Senhor tem realizado na minha vida. Eu quero abençoar agora, Senhor, cada casa, cada família, cada vida, Senhor, que parou, que usou desses momentos tão preciosos para ouvir a Tua palavra, para absorver esse entendimento, esse conhecimento. Eu quero abençoar essa família, essa casa, que haja paz, que haja alegria, que haja a vida do Senhor nesse lar, Senhor, nessa família, Deus, e nesse coração. Eu oro assim, Senhor, crendo que Tu és um Deus fiel, e fiel é a Tua palavra. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Que você tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor.